Olá, agradeço a você pela tua fidelidade nos acompanhando no estudo do livro do Apocalipse. Hoje nós vamos ver o último capítulo, que é o capítulo 22. Abra sua Bíblia no capítulo 22 e eu vou fazer alguns apontamentos aqui sobre o capítulo, ok? Aí você me acompanhe na sua Bíblia aí de casa. Vamos lá então. Primeiro versículo. Aqui vamos caracterizar o seguinte: o anjo estava mostrando a Nova Jerusalém, está lá no capítulo 21, como a gente viu a semana passada. E o anjo continua trazendo detalhes da Nova Jerusalém. Ele mostrou um monte de coisa, o muro, a questão das portas, dos fundamentos. Agora ele vai mostrar outra coisa relacionada à Nova Jerusalém. O rio puro da água da vida, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui agora nós temos que entender o fim de todas as coisas. Aqui o trono é único, é o trono de Deus e do Cordeiro. Já não é o trono de Deus ou o trono de Jesus Cristo no milênio, agora é o trono de Deus e do Cordeiro no estado eterno. Olha que coisa maravilhosa, porque é esse o sentido do trono. O trono é único agora, tá ok? Como cristal, o rio da vida fluía como um cristal transparente que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, ok? Essa é a narrativa que vem lá de Apocalipse 21, não é? Ainda continua falando. O anjo lá no Apocalipse 21, 9, ele que está conduzindo essas revelações. O rio puro da água da vida tem uma semelhança com a árvore da vida lá no jardim do Éden. Então nós temos a árvore da vida e o rio da vida, ok? E o rio da vida fala de Cristo, ok? Procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Agora o trono é único. E esta água nutre a nova criação da nova terra. É interessante. Eu fiquei imaginando o trono de Deus e do Cordeiro na Nova Jerusalém. Do trono sai esse rio da vida. A Nova Jerusalém, ela está praticamente sobre a nova terra. Eu não sei se vai estar encostada. Deve estar encostada, porque as portas estarão abertas e as pessoas terão livre acesso. Então ela deve estar repousando sobre alguma coisa assim. E essa água, ela deve fluir para a nova criação, trazendo vida abundante, vida plena, vida eterna, fluindo pela nova criação. É uma imagem que eu faço dessa situação. E isso tem uma semelhança com aquilo que acontece no milênio, porque no milênio, está lá em Zacarias 14, 8, João 4, 10, Jesus se identificando como a fonte da água viva, e também Ezequiel 47, quando fala do templo milenar, a água fluindo e renovando o mar morto e renovando o mar grande. É uma analogia que a gente faz aqui no caso específico da Nova Jerusalém. No versículo 2, no meio da sua praça e de um e de outro lado estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, um fruto a cada mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Nações aqui, a gente se refere à nova terra, nações que vieram do milênio. A gente não pode se esquecer, porque tem uma continuidade dentro da escatologia que nós estamos vendo no livro do Apocalipse. No meio da praça, é igualzinho à árvore da vida no meio do jardim do Éden. Está lá em Gênesis 2, 9. De um e do outro lado do rio. Aí fica uma imagem difícil, porque são duas árvores, ou é a mesma árvore, porque está no singular,
e ela está dos dois lados do rio. Então, pessoas têm acesso de um lado e pessoas têm acesso do outro lado, porque o fruto é para ser comido. E produz um fruto a cada mês, são 12 meses. Então a cronologia do tempo ainda vai continuar no estado eterno. Como? Eu não sei, mas que vai continuar, porque senão o livro não falaria cada mês. Ok? E as folhas são para saúde das nações. Aqui nós não estamos falando de maldição, daquilo que vem do pecado, porque isso já foi jogado para fora. As primeiras coisas já passaram. Aqui eu entendo assim, uma imagem que a gente pode fazer é uma terapia de uma vida saudável, eternamente saudável. É a imagem que eu consigo fazer do sentido daquilo que está escrito neste versículo. E essa terapia é para as nações. As nações terão acesso pelas portas e terão acesso à árvore da vida, coisa que lá no Jardim do Éden não aconteceu. Por causa do pecado, o acesso à árvore da vida foi obstruído. Ok? É a imagem que a gente faz do sentido. Porque aquele que está no corpo glorificado, ele precisa comer do fruto e usar das folhas da árvore da vida? Eu acredito que sim. Não sei, fica aqui um ponto de interrogação. Eu acredito que a árvore da vida é para trazer uma plena satisfação na presença do Deus poderoso, do Deus eterno, ok? Então pode ter sentido para aqueles que vieram da primeira ressurreição, como para aqueles que vieram do milênio e são as nações que vieram do milênio. Fica aí, mas isso aí é apenas uma questão de detalhe. O versículo 3, e ali nunca mais haverá maldição contra quem quer que seja. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão. Novamente aqui é repetido pela segunda vez, o trono de Deus e do Cordeiro. Maldição já não existe mais na nova criação. Os seus servos aqui são grupos, os mártires da grande tribulação, os santos do Antigo Testamento, a igreja glorificada, os que vieram do milênio e habitam a nova terra, os seus servos os servirão. Ok? Tá bem claro, nós temos que entender a questão dos grupos. E verão seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Na apostila vai ter várias referências que vocês depois poderão consultar. Verão o seu rosto. Ninguém conseguiu ver o rosto de Deus e do Cristo glorificado. Ok? Agora, quando Jesus vem ali na campanha do Armagedon para estabelecer o milênio, aí todos os verão. O Cristo glorificado, assim como ele apareceu lá 40 dias após a sua ressurreição, ok? Isso tranquilo. Mas o rosto de Deus, ainda não. Então aqui fica essa questão, verão o seu rosto. Porque se o trono é único, Deus e o Cordeiro, eu suponho que seja a face dos dois. Porque não haverá mais limitações na intimidade, na comunhão, ali no estado eterno. E nós citamos aqui alguns versículos e vai estar na apostila, você pode estar consultando. O nome na testa, eu me lembro dos 144 mil selados. Isso é selo, fala posse. Não só agora na dispensação da igreja, o selo, o penhor do Espírito Santo em nosso espírito recriado, mas algo como uma marca, como um sinal na testa, dizendo propriedade do Deus vivo. Ok? O diabo gosta de imitar Deus em tudo. A gente tem que prestar atenção
nesse tipo de coisa. Versículo 5. E ali não haverá mais noite, porque Deus é a luz e o Cordeiro é a lâmpada. A gente viu isso lá no capítulo 21. E não haverá mais noite, porque a glória de Deus resplandece continuamente e é a luz que ilumina essa nova cidade, a cidade de Deus, a cidade santa. E reinarão para todo sempre. Ou seja, o reino de Cristo jamais será substituído. Ele, no fim, vai entregar o reino para Deus, mas não haverá substituição, conforme a gente viu, a gente vê lá no livro do profeta Daniel. Ok? É nesse sentido. Vai subsistir eternamente. Aí no versículo 6, e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Bom, aqui primeiro, ratificando que a profecia do livro de Apocalipse é fiel e verdadeira. É verdadeira porque procede de Deus e do Cordeiro. É fiel porque ela será cumprida, ela será cabalmente realizada. E ele fala, o Deus dos santos profetas, porque a inspiração dos profetas vem do Espírito de Deus. E é Pedro que fala isso lá na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21. A linha da revelação no livro do Apocalipse é Deus, Jesus, o anjo, o apóstolo João e as igrejas e todos aqueles que vão ouvir. Essa é a linha de comando da revelação do livro do Apocalipse. Em breve, porque lá no versículo 6, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer, estas coisas que vão acontecer é o que está relatado no livro do Apocalipse. E em breve elas vão acontecer, elas serão realizadas. Aqui vem um sentido, a gente já discutiu lá no início, no primeiro, acho que na primeira ou na segunda estudo do livro do Apocalipse, a questão do significado de em breve, cedo, próximo, rapidamente, estou às portas. E isso vale como expectativa de vida em cada geração. Esse é o sentido, o significado espiritual de iminência. Eu estou pronto a todo e qualquer momento para receber o Senhor na sua vinda. É assim. E ninguém sabe o dia e nem a hora. E não há nenhum marcador que seja condição necessária para que aconteça o arrebatamento da igreja. É o único evento profético que não tem nenhum marcador, tem sinalizações, estações, mas nenhuma coisa necessária para quê? Então, o conceito de eminência vem desse sentido, de repente, repentino, rapidamente, a qualquer momento. E o anjo que falou isso, é o anjo que está conduzindo João pelas revelações do livro do Apocalipse. O versículo 7, cedo venho, eis que cedo venho, é a ênfase que o Senhor Jesus está fazendo aqui, uma interjeição. Ele entra e fala, eis que cedo venho, e bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Guardar significa estudar, ouvir, ler, aplicar-se ao estudo do livro e obedecer, que tem a ver com o planejamento da minha vida em função das revelações do livro do Apocalipse. Por quê? O livro do Apocalipse fala de um futuro, e eu não posso entrar nesse futuro se eu não prestar atenção nas profecias. É simples assim. Versículo 8. E João é aquele que viu e ouviu e registrou as revelações. E aqui o caso dele se prostrar aos pés do anjo num sentido de adoração. O anjo chamou a atenção dele. Não, adore a Deus. E isso se repete por duas vezes, né? Lá em
Apocalipse 19:10 e agora em Apocalipse 22:8. A grandeza das revelações, João ficou meio confuso, porque João falou que a gente deve adorar a Deus, ele lá nos evangelhos, nas suas epístolas, isso está muito claro. E ele é a testemunha que viu, que ouviu e registrou todas essas coisas. E esse anjo é aquele que está conduzindo João nessas revelações. Ele corrige João no versículo 9 e ele fala: eu sou conservo dos profetas, daqueles que guardam as profecias deste livro, adora a Deus, ok? Então, conservo dos que guardam as palavras deste livro. Aqui amplia o leque e chega até a mim e até a você. Versículo 10. Não celes as palavras da profecia deste livro. Lá em Daniel capítulo 12, Deus disse: sela o livro, porque isso aí está para o tempo do fim. E agora ele diz: não cele o livro. Por quê? Por causa da dispensação. Daniel estava numa outra dispensação. Aquilo que ele estava vendo era para o tempo do fim. Tinha muita coisa para acontecer ainda. Ok? Mas agora, na dispensação da igreja, que é a dispensação do apóstolo João, que está ouvindo, vendo e registrando todas essas revelações, não é para selar, porque o tempo está próximo. Nós já estamos nos últimos dias. A partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo e o surgimento da igreja, nós já estamos nos últimos dias. Ok? Então, quem tem sede, venha. Está aberto, a revelação está aberta, é para todos, porque nós somos aquela geração que caminha para o fim de todas as coisas. Então, a gente entender essa localização para entender por que selar e por que não selar. 11. Aquele que é injusto, continue injusto. Aquele que é santo, continue santo. Por quê? Porque o livro do Apocalipse, a profecia, ela é um divisor de água. Ou você abraça ou você rejeita. E aí é um marcador, é um divisor. Ou você se rende a Cristo e abraça a palavra de Deus, ou você rejeita e acaba ficando de fora do futuro que está, o futuro glorioso que está prometido aqui no livro do Apocalipse. É um alerta, porque hoje é o tempo da minha oportunidade. Hoje, se eu ouvir as palavras da profecia deste livro, eu tenho que tomar uma decisão. A profecia faz parte do evangelho, da proclamação do evangelho, da palavra de Deus a todas as nações da nossa geração. E eu tenho que dar uma resposta, ok? E olha, uma vez que você ficar de fora, a sua condição é irremediável. Porque você vai para o Hades, e do Hades você comparece ao trono branco, e do trono branco você vai para o lago de fogo. E a oportunidade se chama agora, aqui, hoje. Eis que cedo venho, de novo Jesus salientando essa expressão. E o meu galardão está comigo. Galardão fala da dispensação da igreja, do tribunal de Cristo. Ele indiretamente está falando do arrebatamento, porque é a dispensação da igreja. E nós temos que prestar atenção nas estações. A figueira brotando, as coisas acontecendo diante dos nossos olhos, é hora de estar alerta, vigilante, sensível ao que está acontecendo, porque a palavra de Deus vai se cumprir cabalmente. E agora, uma questão importante que nós temos que caracterizar aqui, que o brilho da minha vestimenta na eternidade vai depender dos meus atos de justiça praticados aqui e agora. Agora eu estou comprando as minhas vestes, porque eu estou falando aqui de galardão, de recompensa, não de salvação.
Por favor, não confundam as coisas, ok? Versículo 3, vamos rapidamente que o nosso tempo está correndo. Jesus diz, eu sou. Então, ele está dizendo, eu sou Deus, eu ratifico, eu testifico as palavras da profecia deste livro. Eu começo e eu termino todas as coisas. Eu sou Deus, eu julgo todas as coisas. É isso. Bem-aventurados, versículo 14, aqueles que guardam os mandamentos terão direito à árvore da vida e terão direito de entrar na cidade santa. Aqui fala do nome inscrito no livro da vida, aqui fala de salvação para você ter acesso. Mas como eu posso ser salvo se eu rejeito a profecia que o próprio Senhor, o próprio Deus está trazendo a nós, igreja? Aí fica um ponto de incoerência, não faz sentido. E nós devemos divulgar as profecias para que as pessoas tomem conhecimento e se posicione diante da palavra de Deus. E tomem uma decisão e façam uma escolha. Mas ficarão de fora, nós já comentamos isso ali no capítulo 21. Essa lista aparece em vários lugares. São aqueles que rejeitaram a palavra da profecia, rejeitaram as boas novas da salvação, não deram importância, viraram as costas e ficaram para trás. Entraram para a tribulação. Estou falando da nossa dispensação. E lá na tribulação, eles vão ter que reposicionar a sua escolha. Ou aceitam a marca da besta, ou serão perseguidos e martirizados. Falando da nossa geração e do que está vindo à nossa frente. Ok? E aí eu não vou entrar nos detalhes da lista. E aí no versículo 16 ocorre uma coisa muito interessante. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. A expressão eu, Jesus, é a primeira vez que aparece no Novo Testamento. Jesus reafirmando, ratificando a sua autoridade. Eu sou, aí ele de novo, reivindicando a sua divindade, aquele que tem poder para julgar. E ele diz, eu sou a resplandecente estrela da manhã. Isso aqui está apontando para a sua vinda que traz um novo início para todas as coisas. E aqui eu falo tanto da sua vinda para a igreja, quanto da sua vinda visível para a restauração e a instalação do milênio. 17. Aí a esposa e o Espírito Santo diz, vem, porque agora é um clamor, agora é uma oração, agora é uma petição. E quem ouve, diga, vem, ou seja, concorde, tome uma posição. E quem tem sede, venha e beba de graça. Ou seja, o seu nome escrito no livro da vida e ter direito à árvore da vida e ter direito de entrar na cidade santa. Isso aqui é o evangelho sendo pregado na terra e pessoas tomando posição. 18. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Acrescentar e tirar. Aqui tem uma advertência muito séria. Se eu acrescento, eu estou fazendo isso deliberadamente. Você pode ficar para trás e ser apanhado pela segunda morte ali na tribulação. Eu estou dando um recado direto para a nossa geração e para aquilo que está vindo à nossa frente. Se você tirar alguma coisa, significa que você rejeita o livro da vida. Você será excluído. Aí é a segunda morte e a condenação eterna. Então, cuidado com a sua posição, com a sua resposta ao livro do Apocalipse. Essa é uma advertência seríssima para a nossa direção, para a nossa geração, porque isso aqui é para a igreja, né? E da igreja para frente, porque da igreja para trás não faz sentido. O livro do Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, que estava na dispensação da igreja. É
da igreja para frente. Aquele que testifica estas coisas diz novamente, Jesus, uma interjeição, certamente cedo venho. João responde, amém, venha. Aí ele entra, ora vem, Senhor Jesus. Mesmo assim, vem, Senhor Jesus. Mesmo assim, ele está falando daquilo que vai acontecer na tribulação, de todos aqueles julgamentos. Ele diz, mesmo assim, vem, porque o futuro é melhor. O futuro é esplêndido, é sublime, é glorioso. E ele ora assim, amém. Ora vem, Senhor Jesus. E aí ele conclui a sua epístola, porque Apocalipse é uma carta epistolar, encaminhada às igrejas do Apocalipse ali na Ásia Menor, mas também chegou até nós. E ele termina, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, seja com você que acompanhou esse estudo, seja comigo e seja com todos aqueles que abrirem o seu coração para a palavra de Deus. Ok? E assim a gente conclui o estudo do livro do Apocalipse. Agradeço a você pela tua fidelidade durante todo esse tempo, várias semanas estudando o livro do Apocalipse, e aconselho você a adquirir tanto o primeiro volume da apostila, quanto o segundo que eu vou estar concluindo, para que você tenha mais referências e possa aprofundar o seu estudo de Apocalipse. Bem-aventurado aquele que guarda o livro do Apocalipse no seu coração, para que seja um homem de Deus na terra e possa entrar na cidade pela porta de cabeça erguida, e servindo e reinando com o Senhor para toda a eternidade. Agradeço a você, Deus te abençoe.